Boa noite ao Instituto, todos que estão nos ouvindo online. Paz e graça seja com todos, no nome do Santo Jesus Cristo. Se os tempos são difíceis, o que diz Deus sobre as suas ações nessa hora? Eu quero que todos que vocês estão me ouvindo, aqueles que estão aqui, aqueles que estão online, venham fazer uma viagem comigo num texto que eu vou trazer com vocês, e vocês se coloquem no papel desse personagem específico que eu vou trazer para vocês, que vai convergir neste tema. E se vocês conseguirem se imaginar nessa situação, seja o que vocês estejam passando, qual dificuldade familiar, no seu ministério, no seu emprego, tenho certeza que essa mensagem pode te impactar. Fiz um compilado de algumas poemas e músicas a qual fazem parte do meu cotidiano para agregar em cima dessa mensagem. Espero que vocês possam refletir e tirar uma lição poderosa disso, porque não é de palavra vazia não, meus irmãos. Se a gente tomar posse do Cristo, muita coisa pode ser mudada a partir do momento que a gente se coloca nessa posição, quando a gente vai ao encontro dele. Porque aqui eu e a doutora não estamos fazendo um trabalho de filosofia vã, não. É algo sério. Nós passamos, às vezes, por madrugadas em oração, buscando, e sabemos o poder que esse Jesus tem em nossas vidas. E se vocês puderem sentir isso, se permitir ser tocados, porque Ele está à porta batendo, quem abrir, Ele vai entrar e vai estar contigo, meu querido. Então minha viagem vai ser lá em Mateus 14, a partir do versículo 22. Nosso personagem em questão é o Pedro, mas coloque-se você, como se eu estivesse falando de você. Doutor Isabel, Bruno Simon, todos que estão aqui, coloque-se você nessa história agora. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, o barco aos qual os discípulos estavam. Muitos estágios da terra, levado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Aqui está a nossa primeira lição dessa história, que é, ele diz, em 1 João, capítulo 4, lá no 18, o autor vai dizer: "No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro." Ou seja, nessa cena, os discípulos viram algo miraculoso, Jesus andando sobre as águas, e eles foram espantados, apesar de sempre estar com ele, sempre ver suas maravilhas, o poder que esse Cristo tinha sobre as coisas, mas eles ficaram perplexos com aquilo. E eles tiveram a primeira reação natural do ser humano: temer o que não conhece. Quantas vezes o medo tem tragado a nossa alma? Quantas vezes o medo tem nos sugado, tem nos levado para baixo? O medo dessa situação não passar, o medo das coisas não acontecerem como a gente quer, o medo de que Deus não esteja nos ouvindo, o medo de que, na verdade, aquilo que estamos vendo não seja de Deus, ou não é Deus, é algo muito além da minha compreensão. E aqui está a nossa primeira lição: não devemos ter medo. Devemos jogar no amor, jogar de fora, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é difícil, não é fácil. Não é fácil. Então precisa pedir ajuda, né? Por isso que a gente traz o Cristo para isso. Ele mesmo fala: "Não temam, sou eu, o Cristo." Versículo 28, Pedro agora, o nosso personagem aqui, pode colocar o seu nome, disse: "Se és tu, Senhor, mande-me ir a ter contigo por sobre as águas." E o que ele falou? "Vem." E Pedro desceu do barco, andando sobre as águas, foi ter com Jesus. Aqui é a nossa segunda lição. Diz aqui, Jesus fala: "Vem." João 14, versículo 6. Disse Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vos me conheceres a mim, também conhecereis ao Pai. E já desde agora o conhecestes e tende-o visto." Então, nessa proporção, Pedro se enche de fé, um ato de esperança. É o mestre. Ele diz: "Posso ir contigo, mestre?" E o mestre fala: "Vem." Esse é o convite que Jesus faz para todo cristão: vem. Em todos os versículos você vai vir: "Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, vos darei alívio. Ninguém vai ao Pai senão por mim", porque Ele é o caminho que nós interpretamos, assim como cristãos. Esse é o convite dele: vem. E neste vem, Pedro dá o salto de fé. Será que nós, como a doutora fez a questão, que estamos dispostos a dar o salto de fé, primeiramente, para este convite? Ou estamos ainda impelidos no medo? Os outros discípulos ainda estavam tentando assimilar. Pedro não. Pedro se posicionou. Pedro se encheu de coragem, se encheu de fé. "É Cristo mesmo, é tu, mestre, então eu vou contigo." E foi. E olhou para o mestre
e começou a viver esse sobrenatural do Senhor. Quantas vezes em nossas vidas nós vivemos o sobrenatural? Quantas causas a gente já orou e provou do sobrenatural, inclusive? E a gente vai impelido dessa coragem e fé, olhando para o alvo, olhando para o caminho, o Cristo. Olha que história interessantíssima. Que maravilhosa história. Mas, como nem tudo é um mar de rosas, e como o nosso tema é nos tempos difíceis, o que Deus fala sobre suas ações nessa hora? Agora, veja esse cenário, um cenário caótico. Pedro primeiro foi açoitado com medo, depois esse impelido de coragem ele foi. Mas ainda é um tempo difícil, ele está andando sobre as águas. Não depende mais dele, ele tem que manter o passo fixado para o caminho, a verdade e a vida, para o Cristo. E o que acontece nessa história? E o que acontece muitas vezes com nós mesmos, que às vezes estamos em período de fé, vivemos o sobrenatural, somos impactamos a vida de outros, estamos olhando para o alvo, estamos em Cristo, mas aí, meus irmãos, a maré começa a subir. Aí a maré bate. Ai, eu nem sei nadar, gente, sério. Aí a maré vem. Aí a realidade vai ter uma porta. Muitos jovens que têm no contexto de igreja, eles têm os acampamentos de carnaval, retiros espirituais, encontro com Deus, enfim, vários elementos assim. Temos os cultos de domingo, de quarta, de quinta, de sexta, e muitas vezes o Cristo está ali, somente nestes locais, onde ele está permeado de gente de fé, de pessoas, e lá no trabalho, e lá na escola, Cristo ainda está chamando, vem, vive meu sobrenatural. Mas você já não está olhando para o Cristo, você está olhando para a situação. A maré começou, as divergências, as pessoas que pensam diferente de você, os conflitos, palavras lançadas sobre sua vida, começou a maré. E nisso tu já não está olhando para o Cristo. O que acontece com o nosso personagem Pedro, muitos aqui sabem, e com nós na nossa vida, quando a maré começa a bater? Reparando, porém, na força do vento, olha de novo, o que pega Pedro? O medo. Teve medo e começou a afundar. Aqui começa a nossa viagem, quando essa maré começa a subir. E a partir daqui eu vou trazer alguns textos que são relacionados ao que eu já trouxe outra vez, Demon Hunter, Close Your Eyes, e eu me permiti trazer algumas reflexões sobre isso. Quando Pedro está aqui, afundando, quando eu e você começamos a afundar, e a gente começa as questões filosóficas, pessoais, mentais, psicossomáticas, e aqui começa. Eu não pertenço aqui, eu não vi isso no caminho que eu ando. Você começa a questionar se você se pertence a esse reino, se você é filho de Deus, se você é alguém que foi escolhido, se você foi chamado, se você é realmente alguém separado. Você questiona essas coisas e começa a afundar. Eu nunca vi a reação quando a maré começou a subir. Você nunca. Foi um passo de fé primeiro, você deu. Muitas vezes os jovens são impelidos, não às vezes por Cristo, mas muitas vezes por pastores, líderes mentoriais das igrejas, e eles dão esse salto de fé e vão. E muitas vezes nem sabe se aquele ministério é para ele ou não é, e aí começam a afundar e questionar, porque a maré começou a bater e Cristo já não é mais o alvo aqui. Minha boca se fechou e os meus olhos estão selados. Aí Pedrão já fechou o olho. Aí você já fechou o olho. Acabou. Perdemos o controle total da situação. Estou começando a perceber que eu não posso fazer nada por mim mesmo. Aí a gente começa a cair em si. Já não é mais o Cristo, eu estou me colocando na frente das coisas. Eu quero fazer as coisas. Talvez Pedro começou a ver, eu sou um bom pescador, agora eu vou nadar, agora eu vou mostrar aqui que eu sou o cara. Não deu. Era maré braba, era maré forte. Na própria força dele, não deu. Começou a afundar. Não posso fazer nada por mim mesmo. Tudo que eu começo a construir se desmorona em nada. Quantas vezes a gente começa a construir certas coisas na nossa própria vontade, deixando Deus de lado muitas vezes, e aquilo é pó, se desmorona nas nossas frentes, na nossa cara, como agora Pedro, eu e você nessa história estamos afundando. É seguro dizer que não importa o que eu tente, a queda é tão rápida. Nós estava tão bem, Doc, nós estava lá no cume, caraca, estou andando sobre as águas, meu irmão. Eu esqueci de olhar para Jesus Cristo. Olha como eu sou o cara. Coloquei eu na frente. Narcísico. Pedro foi narcísico. A gente às vezes até caçoa dos nossos irmãos. A gente foi um passo à frente. Olha que maravilha, sobrenatural. Afundamos. Por quê? Não é mais o Cristo. Começamos a construir com nossas próprias mãos. E começamos a questionar, enquanto o orgulho insistentemente continua a crescer, porque agora eu estou afundando, agora eu preciso sair dessa situação, não é mais um milagre, não é mais Jesus, agora eu preciso sair.
Eu vou afundar, vou morrer. Que isso? Aí começam os questionamentos. Existe algum ponto em tentar mudar? Não importa o que eu faço, isso sempre permanece o mesmo. Eu sinto que isso tem sido feito para mim. Há algo mais que eu não consigo ver mais. Eu estava tão perto do Cristo, agora estou afundando. O que está acontecendo? Deus me abandonou? Estou desprotegido? Então eu me encontro num lugar escuro e infernal, que é o teu próprio ser. Algo que eu não quero enfrentar. E de alguma forma, eu não paro de alimentar essa dor. E muitas vezes nós deixamos já o Cristo, Deus, de lado, aí a dor vem mesmo, a gente sente na alma, a gente sente na carne, a gente se debate, aí vem todas essas questões espirituais e a gente às vezes se sente como se o próprio diabo estivesse na nossa mente e no nosso corpo e se apossando da gente de alguma forma. A gente se sente assim, às vezes é visível, é tocável, é sentido, porque nós estamos longe, estamos afundando e às vezes se sentindo abandonados muitas vezes nessa situação. Tudo que eu quero é deixar que isso vá embora. Eu tento tanto, e esse orgulho, ele continua crescendo. Apenas por uma vez eu queria respirar de novo. Hoje já afundei, agora já não tenho ar. Eu queria respirar, sentir aquilo que a doutora trouxe. Eu queria estar na minha casa, não nesse hospital, não nessa situação. Aí, cara, como era bom meu lar, como era bom meu banho, como era bom minha mãezinha, como era bom meu irmão, como era bom meu instituto, minha faculdade, meu trabalho, a minha igreja. Mas agora eu não consigo já nem respirar mais. Agora eu começo a me lembrar daquilo que era bom e aquilo que talvez eu não valorizava. Mesmo quando eu estava com Cristo, quando tudo estava bem. Agora eu só quero respirar de novo. E pegar um vislumbre daquilo que o Senhor... Ai, Jesus, o que o Senhor vê em mim aí? Você vê alguma coisa? Tantos anos, aí tem gente que passa anos nessas feridas. Eu espero que você não precise chegar nisso. Tantos anos de mágoa e sofrimento. Alimentou. Tá indo igual ao Ocean Gates, lá pro fundo. E metaforicamente nós estamos igual a ele, assim. Anos já alimentando isso. A amargura que... Tantos anos de mágoa e sofrimento, a amargura que eu provei em face da derrota. Fui derrotado. Estava no auge, estava grandão, estava enorme, estava andando sobre as águas. Olha aí, vocês ficaram do barco, eu vim. Aí começou a afundar. E muitas vezes os irmãozinhos do barco que podiam jogar uma corda, não vão jogar. Tem gente que vai se gloriar ainda na sua queda. Ai, gente, credo, né? Por isso, por isso é muito importante a gente estar firmes com Cristo. E não vão jogar corda muitas vezes, eles poderiam, mas não vão. Estão espantados aí, se ele afundou, o mais corajoso, nós vamos ficar aqui no barco seguro. Deixa ele que se resolva. Aí a mágoa só aumenta, porque aí Cristo já não está na jogada, você começa a olhar aqueles que não jogaram a corda, você só está vendo o profundo, um abismo chamando o outro. Como eu posso esquecer a alegria dos tempos das montanhas, quando eu estava no auge, quando eu estava com Cristo, enquanto estou aqui no vale da sombra da morte? A gente esquece. A gente culpa Deus, como a doutora trouxe muitas vezes. A gente esquece de ver que, não, 100% das vezes nós falhamos em algum sentido. Não é Deus quem falha com a gente. Não percam essa live, hein? A gente é que falha. Se é humano ou é o demônio também dá daquela forcinha, né? A gente culpabiliza o demônio, ele que me afundou, inclusive. Não, mas ele é fundamento, viu, gente? Não perde a nossa discussão. Não perde a nossa discussão, tá? Mas os seus caminhos são diferentes, eles ainda chamam por mim. Aí que a gente começa a ver que ainda tem uma luz brilhando lá. Não importa que eu faça, você, Cristo, sempre permanecerá o mesmo. Aí cabe a mim e você, eu terei que fazer a escolha e dizer, ainda mais para essa vida que eu estou vivendo? Existe algo a mais, além dessa dor que eu estou vivendo hoje, sofrendo? Existe algo a mais? Então agora eu estou preso aqui, entre se eu sou culpado ou insincero. As palavras que eu falei me deixaram aqui sozinho. Aí muitas vezes às vezes até vem um irmãozinho com a corda, mas a gente já não quer saber. A gente magoa nossos familiares, a gente magoa as pessoas que tentam até fazer o bem. Muitas vezes a doutora vai jogar a corda. Quero que essa corda aí, doutora. Olha, meu filho, pega, não quero. Deus está mandando uma pessoa física para te acolher muitas vezes. Mas as palavras que falamos nos deixam sozinhos ainda. Deveria saber disso. Mas eu nunca tinha visto a reação de quando a maré começou a subir. Tudo começou lá por causa que a maré bateu forte. E mesmo em meio à dificuldade, encontrar o homem e a mulher que você chamou para eu ser, seu amor me lembra
que embora eu esteja quebrado, eu ainda posso estar de pé e ainda estou gritando. Meu coração, sim, Jesus, é uma máquina morta. Meu coração é uma máquina de destruição por mim mesmo. Mas Jesus, entre no meu coração e salve-me agora. Interrompa a minha queda e me pegue pela mão. Gritou Pedro, salve-me, Senhor. 31. E prontamente Jesus estendeu a mão e tirou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Mateus 16, para a gente concluir. Então Jesus lhe afirmou, depois que aconteceu tudo isso, a gente estava aqui no Mateus 14, Jesus vai ter várias outras coisas, chega até o capítulo 16, olha o que esse mesmo Pedro, que agora estava no auge, no pico, afundou, mas em meio àquilo tudo, achou que ia morrer, mas fala, Jesus me salve, Jesus prontamente. Para mim e para você é isso, a qualquer momento. Tá ruim, tá difícil, Jesus entra. Jesus me salve. E olha que história de impacto, Mateus 16. Então Jesus afirmou, bem-aventurados Simão Barjonas, o Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, meu Pai, mas Ele que está no céu. Também digo-vos que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, a partir do momento que Jesus Cristo é revelado, porque Pedro tem essa revelação, tu és filho, Cristo, o Filho de Deus. Falaste bem. Então sobre você vou edificar a minha igreja. E para nós hoje, o que significa ser igreja? Não é você estar sempre numa comunidade, numa célula, é você ser igreja lá na sua casa, no seu trabalho, levar esse Cristo, ser embaixador desse evangelho e sempre ter ele, olha, no foco, no alvo. Mesmo quando as marés de novo começarem, e elas vão vir, elas irão vir, mas ele mesmo, Cristo, falou que mesmo que o inferno todo chova sobre sua cabeça, tu és pedra, e sobre você edificarei minha igreja, e as portas do inferno, neste caso, seja as dores que podem sobreviver, as doenças que virão, todos nós somos suscetíveis, a Bíblia está recheada desses exemplos, elas virão sim, as lutas eternas até que venha o Cristo para nos tirar daqui, mas a gente mantendo o alvo, a maré, vamos ser como aquele que edificou a casa sobre a rocha, o rio, a correnteza, a maré veio, mas na rocha Cristo ela suporta. Então, em meio a essas dificuldades, o que Deus tem falado? Venha a mim, venha viver sobrenatural, mas continue sempre olhando para o caminho, o Cristo, o vivo.